Mais uma pílula emocional para você empreender. E hoje em especial a gente vai começar uma série de 4 vídeos sobre autoconfiança para empreender. E o tema de hoje, dentro desse título principal, né? Um subtema não, parece que eu tô na escola. E o tema de hoje é: sua falta de confiança te impede de começar? Você já se percebeu deixando de dar um passo que você precisa dar porque você não sente essa confiança em você? Então é sobre isso. Esse canal surgiu com o intuito de te ensinar a entender como as suas emoções impactam no seu empreender, no seu negócio, independentemente de qual negócio seja. Esse canal também é um despertar para você entender o mundo interno que existe dentro de você e como isso impacta nas suas decisões e como isso impacta, sobretudo, no seu negócio. Eu sou Ellen Rocha, eu sou empreendedora há 5 anos, mas vendedora desde meus 14 anos. Tem 15 anos que eu vendo, fui sacoleira durante muito tempo, manicure. Hoje eu tenho uma empresa, Ponto das Calcinhas, tem 5 anos que eu resolvi, decidi, fiz uma escolha de empreender lá atrás e nessa escolha a minha vida foi transformada através do empreendedorismo. Então, para você que está chegando agora aqui no canal e nunca me ouviu, nunca me viu, saiba que a minha jornada, a minha vida foi transformada pelo empreendedorismo. E eu quero, de alguma forma, despertar outras pessoas, essa é a minha missão, para que as suas vidas também sejam transformadas através do empreendedorismo, através do seu negócio. E se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui no botão logo abaixo, daí está escrito inscrever. É gratuito e automaticamente você já vai fazer parte da minha comunidade de mulheres que prosperam. Porque prosperidade não tem a ver somente com dinheiro, mas sim uma expansão da sua mente, uma transformação na sua visão de ver e viver o mundo. E é isso que nós buscamos. Então se inscreve, deixa o like aqui porque ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas. E vamos então começar com o nosso tema de hoje: a sua falta de autoconfiança te impede de começar o seu negócio? Antes de nós entrarmos no autoconfiança em si, no conceito, como construir isso, porque tudo isso nós vamos falar, eu gostaria de dizer para você o que não é autoconfiança. Nós vamos começar fazendo diferente. O que não é autoconfiança, né? Ser confiante. O que está ao contrário disso é a insegurança, é o medo, é o não sentir-se capaz de fazer, de realizar, de conquistar. Então, muitas das vezes, eu recebi uma ligação ontem de uma empreendedora que ela não sabia o que fazer, porque ela estava com muito medo de tomar uma decisão a respeito de algo no negócio dela e ela não sabia se ia dar certo ou não dar certo, dela tomar aquela decisão. E ela estava com muito medo, estava se sentindo insegura, ela me ligou, eu fiquei alguns minutos com ela no telefone e ela estava perguntando para mim o que ela fazia, porque ela estava com medo de tomar uma decisão, de ir ou não em um determinado local com a empresa dela, levar a loja dela, porque ela não sabia se ia dar certo, ela não sabia se ela ia conseguir vender, ela não sabia se as despesas iam cobrir o que ela poderia vender no evento, no qual ela ia participar. Então, ela estava ali pensando se ela ia ou não ia. Ela estava com medo, ela estava se sentindo insegura e ela não sabia se ia dar certo. Então, isso é o contrário da autoconfiança. E que eu não sei se ela vai dar o passo de ir, mas certamente, se ela não conseguir por medo, certamente ela pode deixar de viver experiências, ela pode deixar de levar o negócio dela para lugares diferentes, de falar da empresa dela, das pessoas verem ela. Então, quantas pessoas, quantos empreendedores, por medo, por insegurança, por às vezes confusão mental, porque às vezes o medo é tão grande que daí a pessoa entra numa ansiedade, numa confusão mental e deixa de agir, deixa de fazer, porque o medo leva a pessoa a se esconder, a ficar na sua zona de conforto. Então, o contrário de autoconfiança é aquela pessoa que vive com medo, de dar um passo a mais, porque ela não sabe se vai dar certo, ela não sabe se ela vai conseguir.
Só que ela deixa de viver coisas extraordinárias. Eu, por exemplo, eu fiquei 6 meses da minha jornada pensando se eu ia sair do consultório, da clínica, deixar de ser doutora para ser vendedora de calcinha há 5 anos atrás, quando eu fiz a escolha de começar o meu negócio. Só que se eu não tivesse vencido o meu medo, naquele momento, as minhas inseguranças, porque eu não sabia se ia dar certo, hoje eu não estaria aqui. Hoje você não estaria aqui ouvindo essa mensagem que eu tenho para te entregar. A minha vida não teria sido transformada pelo empreendedorismo. Então, é uma decisão. E tudo isso está por trás da autoconfiança. Tudo isso está por trás da autoconfiança. E empreender exige muito mais do que técnica, exige muito mais do que conhecimento. Empreender exige um olhar para si, um buscar a sua essência, a sua identidade. Empreender exige se conhecer. Quem é você? Quais são os seus medos? Quais são as suas inseguranças? O que está te impedindo de dar o próximo passo? O que está te impedindo de começar? O que está te impedindo de, às vezes, aproveitar uma oportunidade que apareceu para você, como apareceu para essa empreendedora que me ligou ontem, perguntando se ela ia ou não no determinado local, né, que ela tinha muito medo e ela precisava que eu orientava ela no que seria melhor para ela. E, às vezes, você está aí sem tomar decisão, porque você não se conhece, porque você não sabe o que te paralisa, você não sabe o que te para. E tudo isso está escondido, né, ou melhor, camuflado no seu mundo interno que existe dentro de você, que são as suas emoções, que são o seu funcionamento. Poucas pessoas falam, poucas pessoas sabem, mas que é extremamente importante e define o seu futuro. As suas escolhas, elas definem o seu futuro. Mas você só consegue entender isso se você se conhecer. Então, está tudo conectado com empreender. Está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você, deixa aqui nos comentários para mim se faz sentido para você. Se isso faz sentido para você, compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam também ter acesso a esse conhecimento que você está tendo agora de uma forma gratuita para que a sua vida seja transformada. Às vezes, o maior não vem do outro, vem da gente mesmo. O não de não se conhecer, o não de não tentar uma nova oportunidade, o não de não fazer, por insegurança, por medo, por ansiedade, por confusão mental, e tudo isso é o contrário da autoconfiança, né, que é o centro desses 4 vídeos aí que nós vamos falar de hoje em diante. Aí, eu espero que você assista os 4 vídeos que vão ser de extrema importância para você dar esse próximo passo. Eu tenho aqui uma pesquisa da Universidade Federal do Paraíba que fala assim que a falta de autoconfiança é uma das maiores barreiras no início dos negócios. Então fizeram um estudo, essa universidade fez um estudo e identificou que a falta de autoconfiança nas empreendedoras era uma das maiores barreiras para iniciar o negócio. E você pode pesquisar para você ver. Existem vários estudos que falam sobre isso. Inclusive, a autoconfiança é um comportamento empreendedor. Nós vamos falar mais sobre isso em outro vídeo. Mas para você entender a magnitude, porque eu não estou aqui falando para você o que eu acho. Eu estou aqui falando para você o que é comprovado cientificamente e também o conhecimento que eu tenho. Não só fazendo terapia, entendendo esse assunto, como também exercendo a minha profissão de psicologia, no consultório, também estudando durante a graduação. Então, acredite, olhe para dentro de si, entenda suas emoções e perceba como isso vem impactando no seu negócio, nas suas decisões diárias. Eu quero compartilhar aqui uma passagem do livro, do meu manual de vida, né? Como diz Tiago Brunet, que fala da parábola dos 10 talentos, que é em Mateus 25:14. Inclusive, esse é o texto central, tá? dessa série de 4 vídeos. Fala muito sobre isso. Para quem não conhece a história, conta aqui que tinha um senhor que iria partir para uma viagem e chamou os seus servos. E para cada servo, 3 servos, ele entregou alguns dos seus bens. E fala ali que ele entregou 1 talento para um servo, 2 talentos para outro servo e 5 talentos para o terceiro. E passou-se algum tempo
e esse senhor retornou. E quando ele retornou, que ele foi conversar com cada servo para ver o que havia acontecido ali com o que ele havia lhe entregado, quando ele conversou com aquele que entregou 5, ele multiplicou por 10. Quando ele falou com aquele que tinha 2, que ele entregou 2, também multiplicou por 2, né? E aí ele diz assim: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. E quando ele fala com o terceiro servo, que ele havia dado 1 talento, o servo traz para ele assim que ele conhecia o seu senhor, né? E que ele ficou com medo, enterrou os talentos, ele guardou, porque ele ficou com medo de perder e o senhor ali fazer algo com ele, pela seriedade que o senhor tinha, né? Como ele era conhecido. Então ele enterrou e guardou, ele não multiplicou. E o Senhor disse assim para ele que ele era um servo inútil. Olha como isso é forte, essa passagem é muito forte. Um servo mau e negligente, que era melhor ele ter entregado para o banco, que o banco tinha dado pelo menos juros para ele. E que ele ia tirar esse 1 talento e entregar para aquele que tinha multiplicado por 10, que merecia viver em abundância. E o que eu quero te dizer com isso? Com essa passagem? Você pode estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Eu estava fazendo meditação, estava no meu processo de oração, né? E pensando em qual passagem que eu ia trazer para falar de autoconfiança. Porque, né, a gente confia no Senhor, não em nós. Mas Deus me entregou essa passagem sobre a parábola dos 10 talentos. Porque aquele servo que não multiplicou, aquele servo que enterrou, aquele servo que guardou, foi aquele servo que teve medo. Foi aquele servo que teve insegurança. Deus tinha entregado, né? O Senhor tinha entregado nas mãos dele para ele multiplicar, para ele fazer algo com o que ele tinha recebido. Mas por medo, ele enterrou, por insegurança, por ele não crer. Ele preferiu guardar. E o que era dele foi tomado e entregue para o outro. Porque o outro merece viver dessa abundância porque ele foi fiel no pouco. Então, sobre o muito será lhe colocado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pode ser que o medo, a insegurança, que sequer você sabe que está aí dentro de você, ele esteja te impedindo de conquistar, ele esteja te impedindo de chegar, esteja te impedindo de progredir dentro do seu negócio porque você não consegue dar o passo. Às vezes Deus entregou nas tuas mãos, Deus abriu as portas para você alcançar, para você chegar, mas por medo, por insegurança, por você não entender o teu mundo interno, por você não entender isso, não ter essa força, você está deixando de multiplicar, deixando de fazer, deixando de realizar, de prosperar. E tudo isso é o contrário da autoconfiança. E nessa passagem tem uma palavra que é a chave, que fala assim: cada um foi entregue de acordo com a sua capacidade. Então, para cada servo foi entregue de acordo com a sua capacidade. Quando a gente pensa em capacidade, a gente entende o quão aquela pessoa poderia ter sido capaz de multiplicar. É sobre isso que é a autoconfiança. E é o tema do segundo vídeo, que nós vamos falar mais sobre isso. E para você que deseja começar, mas sente que está de alguma forma paralisado, sente que precisa dar esse passo, sente que de alguma forma Deus está te entregando alguma coisa, que as portas estão se abrindo para você, mas você está sem direção, você não sabe como fazer, você ainda está meio perdido. Eu criei um curso para te ajudar. É para te ajudar. Como começar o seu negócio do zero. São aulas práticas com ferramentas para te ensinar a começar. Como eu comecei? Eu comecei do zero. Eu comecei como sacoleira. Tá? Se você não conhece um pouco da minha história, eu te convido para ir no meu Instagram. Eu vou deixar aqui para você ir lá acompanhar. Então, tudo que eu aprendi em 5 anos,
Tudo que eu acertei e também o que eu errei, eu compartilho nesse curso que nós vamos lançar agora, para você não precisar errar o que eu errei, para você acertar no que eu acertei. Então são 5 anos que eu trago para você de conhecimento, de sabedoria, da prática. Não é teoria, é prática. É o que eu fiz para dar certo no meu negócio. É isso que eu te entrego lá. Eu vou deixar aqui o link para você conseguir ter acesso no comentário fixado aqui. Assim que será lançado, você pode também no meu Instagram que você vai ter acesso a isso. É um custo acessível para você conseguir fazer. Nesse curso você vai ter acesso a um e-book com 10 ideias de como começar o seu negócio, se caso você ainda não tenha essa ideia. Você também tem acesso a uma aula bônus sobre fluxo de caixa, sobre o financeiro básico para você começar, tá? Porque você precisa entender o básico sobre o financeiro para você começar o seu negócio. Então é para te ajudar, é para te abençoar. Mais uma pílula emocional para você. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu quero te ver lá no meu curso, viu? Vamos ficar agora para o próximo vídeo, que vai ser o tema Sua falta de confiança te impede de conquistar? Nós vamos falar sobre a autoconfiança. E eu te espero lá.